Oi, gente! O meu nome é Juliana e eu sou uma das coordenadoras do projeto ABC do Glória. Eu faço parte do CVU, que é o Centro de Voluntário Universitário, daqui do núcleo de Uberlândia, e a gente entrou em parceria com a capela Beata Helena Guerra, que é uma capela lá da comunidade do Glória, para fazer esse trabalho voluntário lá na comunidade. Como assim a parceria, né? A capela cedeu um espaço pra gente, foi um espaço construído por eles próprios, com materiais doados, etc. E eles queriam fazer um projeto social, só que estava faltando voluntários para fazer esse projeto. Foi aí que o CVU entrou e a gente está lá desde abril, fazendo reforço escolar, incentivo à leitura com eles. Apesar de ter essa parceria com a capela, o nosso projeto não tem nenhum fundo religioso, não tem nenhuma ligação religiosa, né? A gente está lá para ajudar as crianças a crescer educacionalmente e socialmente também, porque essa convivência é importante. Então, o que é o espaço que a gente fez? Antes de inaugurar, a gente fez uma campanha de doação de livros, então conseguimos vários livros, tem livro infantil, infanto-juvenil, livro didático, livro de ensino médio, livro de literatura mais adulta também, e construímos uma biblioteca que é comunitária. Quem quiser ir lá, pegar livro emprestado para ler, fica à vontade, enfim, a biblioteca é da comunidade. E lá a gente começou a atuar todo sábado e domingo à tarde com essa parte do reforço escolar e do incentivo à leitura. Agora, no segundo semestre, a gente está com financiamento da UFO, da ProEx, então as coisas estão um pouco mais fáceis. E como funciona? Vou falar para vocês não ficarem tão perdidos assim. Esse é o objetivo do vídeo, né? Nortear um pouco vocês no projeto. Quando a criança chega no projeto, ela precisa preencher uma ficha de inscrição. A ficha de inscrição tem que ser assinada pelo responsável da criança, seja ele pai, mãe, avô, tio, algum responsável tem que assinar. Caso não saiba assinar, a gente tem que colher a digital da pessoa. Feita essa ficha de inscrição, a gente faz também uma prova de sondagem, uma sondagem inicial dos conhecimentos da criança. Agora a gente está atendendo criança desde 6 anos até adolescente de 15 anos. Mas tem muitas dificuldades básicas com português e matemática. Até por isso a gente decidiu inicialmente só trabalhar nessas disciplinas, português e matemática. Então essa sondagem é uma provinha básica, ela contém as 4 operações matemáticas, tem parte de leitura que o voluntário precisa acompanhar a criança para ver se ela está lendo bem ou se não está lendo, assinalar as partes que ela não está lendo bem. Tem parte de interpretação de texto, é uma prova simples, mas a criança tem que passar por essa prova para a gente saber o que ela sabe, o que não sabe, para ajudar a planejar as atividades. Além da inscrição e da prova de sondagem, a gente também tem uma ficha individual de atividades. O que é isso? Você está lá com uma criança chamada Maria. Você passou a tarde com a Maria, você sabe o que a Maria fez, se ela trabalhou com um texto que trabalhava o NH, se ela trabalhou na parte de matemática com multiplicação. Enfim, no final do dia, todo mundo se reúne, os voluntários se reúnem e pegam as fichas de cada criança que trabalhou e anotam o que cada criança fez. Se quiser anotar o comportamento, também à vontade. Se quiser anotar se conseguiu notar alguma evolução ou alguma outra dificuldade nova, anota também, isso é muito importante para a gente acompanhar o desenvolvimento de cada criança e planejar melhor a atividade para cada criança. Então, a minha dica é, para quem é ruim de memória com nome como eu, geralmente a gente trabalha com mais de uma criança, então se você quiser carregar um papel próprio para, ao longo da tarde, ir anotando o nome da criança e o que ela fez, para você não esquecer no final, sinta-se à vontade. O importante é que no final você se lembre do que cada criança trabalhou, o que cada um fez, etc. Bom, ótimo. A criança fez a inscrição, fez a prova, vai começar as atividades. Então ela recebe 2 cadernos. Tem um caderno de atividades e um caderno de leitura. O caderno de atividades é onde ela registra as atividades de português e matemática que ela fez e outras atividades que porventura venham a acontecer. Já o caderno de leitura é onde ela registra o resumo dos livros que ela leu.
a gente tem no projeto essa parte de incentivo à leitura, tanto é que em cada tarde a gente reserva 1 hora para trabalhar essas atividades literárias com eles. O que seriam essas atividades literárias? Contação de história, por exemplo, oficina de redação, oficina de poemas, ler um livro com a criança e tentar interpretar com ela, se ela estiver com dificuldade, tentar auxiliar, e daí pode até, inclusive, fazer o resumo no caderno. Essa é a parte de atividade literária. Inclusive, se alguém tiver alguma ideia, quiser achar que vai ser legal contar uma história para as crianças, ou tiver alguma ideia de oficina, de redação, de poesia, de tema, pode falar com a gente está super aberto a sugestões e a gente quer crescer esse projeto junto com vocês. Bom, voltando ao caderno literário, então, de atividades literárias. Toda vez que a criança lê um livro, ela tem que resumir esse livro lá nesse caderninho. Então, ela coloca o nome do livro, o autor, se ela gostou da história ou não, sim ou não e por que ela gostou ou não da história, e o resumo do livro. Isso é importante porque, como parte do incentivo à leitura que a gente quer promover neles, a gente está dando pequenas premiações à medida que eles vão alcançando uma certa quantidade de livros. A cada 5 livros lidos, eles ganham uma caixinha com 3 brigadeiros. A cada 10 livros lidos, eles ganham uma caixinha com 6 brigadeiros, e assim sucessivamente. No final do ano, quem lê mais livros vai ganhar uma bicicleta, que a gente já conseguiu de doação e a gente decidiu destinar para esse fim, para prêmio para quem lê mais livros no semestre inteiro. Além disso, outra forma que a gente encontrou de tentar estimular a leitura neles é promovendo passeios com eles, e o ingresso é ler um livro. Agora em outubro, dia 7 de outubro, que é numa sexta-feira, a gente vai com eles num teatro. Não vai ser no teatro mesmo, vai ser uma peça de teatro apresentada numa praça. A gente vai levar eles lá, inclusive precisamos de voluntários para esse dia. Sexta-feira, 4 da tarde é o teatro. E o ingresso para ir nesse teatro é a leitura e o resumo de um livro. Então, quem lê pelo menos um livro e resumir, pode ir no passeio, desde que o pai autorize, claro, né? Tem essa parte também. O pai ou a mãe ou o responsável autorizar a viagem. Então, esses são os 2 cadernos. Os cadernos ficam com a gente. Então, quando a criança chega, a gente distribui os cadernos para eles poderem trabalhar. Lá no espaço, então, o que a gente montou foi uma biblioteca comunitária. Então, tem as estantes com os livros e as estantes com os materiais que a gente usa também. Tanto os cadernos quanto lápis, borracha, apontador, etc. O combinado com as crianças é que elas não estão autorizadas a pegar os materiais quando quiserem. Elas têm que pedir permissão pra gente, a gente pegar, de preferência a gente pegar e não pedir para elas pegarem. Porque tava livre essa pegada de material, mas estava ficando muito bagunçado. Então a gente decidiu controlar dessa maneira. Tem que pedir autorização para algum adulto para poder ir pegar o material, ou nós mesmos, eles pedem pra gente e a gente vai lá e pega. Lá no material tem tinta guache. Por favor, não liberem a tinta guache. Se eles pedirem para pintar, falam para pintar com lápis de cor e não com tinta. Porque ultimamente não temos tido experiências muito agradáveis com a tinta, que tem virado muita bagunça. Então a gente vai pensar em atividades específicas para tinta, mas se não tiver essa atividade específica, por favor, não liberem a tinta. Quando vocês vão preencher o cronograma de voluntários, dá para ver que tem uma divisão assim, de ensino fundamental 1 e 2 e crianças. Essa divisão acontece porque muitas das crianças que a gente atende têm irmãos ou irmãs menores que não estão na idade escolar, mas e que vão lá para a biblioteca mesmo assim. Lá na biblioteca tem alguns brinquedos e elas ficam lá brincando. Quando essas crianças vão, quando a gente tem essa demanda de crianças, que não dá para saber exatamente o dia que elas vão, que elas aparecem lá, a gente precisa de um voluntário específico para ficar com as crianças, até para controlar um pouco a brincadeira, às vezes se estiver fazendo muito barulho, levar para fora para brincar lá fora, para não atrapalhar as atividades que estão sendo feitas lá dentro, né? Por isso que tem essa divisão de ensino fundamental 1 e 2 e criança. O nosso foco não é atender criança em idade não escolar, criança que não está indo para a escola ainda. Só que a comunidade do Glória é uma comunidade muito vulnerável socialmente.
o tráfico de drogas está muito presente lá. Então, quanto mais gente a gente conseguir acolher, quanto mais a gente conseguir proteger essas crianças, melhor. Por isso que a nossa preocupação de querer, é um pouco querer abraçar o mundo, né? Mas é importante que essas crianças estejam com a gente e não na rua, tá? Por isso tem essa divisão lá de criança e ensino fundamental 1 e 2. Bom, agora a gente está com um recurso da PROEX, então a gente está indo com o transporte oficial da UFO, indo e voltando, né? A saída é da UFO Santa Mônica. E também tem lanche. Na última semana e de agora em diante, a gente está com uma demanda muito grande de voluntários e a demanda de crianças atendidas também aumentou. Então, com o dinheiro que a gente tem para o lanche, a gente não vai mais conseguir fornecer lanche para os voluntários, só para as crianças. Então, você que vai lá, leve água, é importante levar água. Leva uma garrafinha de água, leva o seu lanche, que quando as crianças estiverem lanchando, a gente lancha também. Não dá para garantir mais o lanche dos voluntários. Se sobrar comida, a gente pode até comer, mas não dá para garantir, é melhor você levar seu próprio lanche. Se você for num dia e acompanhar uma certa criança, por exemplo, você acompanha o João. Na outra vez que você for, se você conseguir acompanhar o João de novo, é melhor, porque você já viu mais ou menos como é que ele é, o desenvolvimento, você pode perceber melhor as dificuldades. Inclusive, você vai criar um vínculo maior com a criança vai ter mais confiança em você, vai te ouvir mais e o desenvolvimento das atividades vai ser melhor. Então, se você puder apadrinhar algumas crianças, ou seja, toda vez que você for lá, tentar acompanhar as mesmas crianças é melhor. Fora isso, no primeiro dia é normal ficar meio perdido, por isso esse vídeo, para dar um norte para vocês. E o projeto é muito legal, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer dúvida, podem falar com a gente. A gente já está colhendo alguns frutos. Eu vou compartilhar uma história com vocês dessa colheita de frutos. Tem uma aluna que a gente está atendendo. Eu estava conversando com a avó dela e ela disse que o pai dessa menina foi assassinado faz uns 6 meses. E essa menina ficou muito mal, ela ficou triste, ela não estava indo bem na escola, não sabia quase nada. E desde que ela começou a ir no projeto, ela melhorou muito. Ela melhorou o rendimento escolar dela, melhorou a alegria também. Eles chegaram a pensar que ela tinha alguma dificuldade de aprendizagem, chegaram a pensar em colocar ela na ACD, mas fizeram exames e viram que não tinha nada de dificuldade de aprendizagem com ela, era só faltava um acompanhamento mais perto. E a avó dela disse que está muito feliz dela estar indo no projeto, que ela melhorou muito já, que é notável essa melhora. E a gente ficou muito mais feliz ainda de ouvir isso, né? Então, por mais que seja uma semente pequena que a gente está plantando, faz diferença. Então eu queria que vocês pensassem nisso. Não é assim, não é totalmente fácil a gente tirar nosso final de semana para ir lá, mas para eles faz muita diferença. E pra gente também como cidadão, até para crescimento pessoal faz diferença também. E eu tô muito feliz de estar recebendo tantos voluntários agora, como vocês. Eu espero que a gente continue essa caminhada muito bonita que a gente está traçando juntos. E se vocês tiverem qualquer sugestão também, se quiserem construir o projeto com a gente está super aberto a sugestões. E espero que vocês gostem. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente achou que em forma de vídeo ia ficar melhor, ia ficar mais claro. Algumas informações complementares para vocês não ficarem tão perdidos nos dias que forem lá no projeto. Mas se vocês se sentirem perdidos também, não fiquem preocupados, é assim mesmo. Com as próximas vezes que vocês forem, vocês vão pegando o ritmo e tudo. Nossas atividades são sábados e domingos. Quando a gente chega, a gente tem o hábito de conversar um pouquinho com as crianças.
a gente se apresenta para a criança que a gente vai ficar. Se ela for uma criança nova, a gente faz aquele procedimento que a Ju falou no outro vídeo, de cadastramento, tudo. Se ela já for uma criança que já vai lá, a gente usa esse momento como um momento de aproximação delas, pergunta como foi a semana, se tá tudo bem. E posteriormente a gente pega os cadernos, né? O caderno de atividades, o caderno de leitura. E a gente tá com a meta de todos os dias fazer uma atividade literária, que pode ser ou a leitura ou uma produção de texto, que a Ju falou também. Quando for a leitura, com as crianças maiores, a gente faz com que elas leiam, pode ser em voz alta ou não, e que elas façam um resumo do livro no caderninho da leitura. Com as crianças menores, a gente tem opções a gente pode ler para elas, mostrando as imagens e tudo. A gente pode pedir que as crianças maiores leiam para elas. E depois a gente pode pedir para que elas façam um reconto do livro, para a gente poder ver se elas realmente estão entendendo. E aí depois a gente faz o registro do livro que ela leu no caderninho dela, e ela pode fazer desenho. As crianças que já conhecem o alfabeto podem escrever o título, que eles conseguem escrever olhando o título do livro. As atividades de português ou matemática que a gente vai dar para essas crianças, no caso das crianças menores, a gente faz o quê? A gente tem os exercícios de alfabetização. Os exercícios de alfabetização ficam na estante, numa pasta de plástico. Vocês vão perguntar para uma pessoa do CVU que vai estar lá e ela vai saber onde estão essas pastas, mas a gente tem os exercícios de alfabetização nessa pasta. Então a gente vai incentivar elas ao alfabeto, a gente pode introduzir sílabas para elas, a gente vai colocar elas para identificar os numerais. Você pode tanto usar as atividades da pasta, como fazer atividades da sua cabeça também. Você pode passar no caderno para elas, como pegar os livros, que também estão nas estantes, os livros da idade daquela criança, os livros didáticos, e passar exercícios do livro didático. As crianças maiores, mas que não são os adolescentes, que estão numa idade intermediária, a gente vai fazer a leitura, vai fazer o resumo, né? Acho que eu já disse. E as atividades da mesma forma. As atividades das outras crianças, elas ficam numas pastinhas. Uma pasta preta de elástico que tem as atividades de matemática, e as atividades são divididas por ordem, pela idade. Por ordem da Fundamental 1, Fundamental 2, elas têm uma divisão. E uma pastinha rosa que tem atividade de português. A pastinha de plástico das crianças, a rosa e preta são atividades preta de matemática, rosa de português, tem as atividades das crianças, mas também você pode fazer atividades da sua cabeça, copiar, escrever para elas, ou pegar os livros. Nos domingos, quase todos os domingos, a gente tem uma atividade com o Gil. O Gil, ele é recém-formado em psicologia, ele está desenvolvendo um projeto com a gente. Então, dentro do tempo do domingo, que é das 2 até as 5h30, mais ou menos, a gente divide esse tempo também na atividade com o Gil, que dura de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos, e pode ser com as crianças de todas as idades. A gente deixa eles à vontade para participar das atividades com o Gil ou não. É ideal que todos participassem, mas se eles não querem participar, querem continuar fazendo exercício ou outra coisa, a gente também deixa. Eu vou falar um pouquinho das crianças, para vocês terem uma noção de como é que é cada criança. Eu tô olhando aqui, vocês me desculpem, mas que eu fiz um roteiro para eu não me perder no que eu tinha para falar para vocês. Os pequenos é basicamente o que eu disse. É treinar as letras do alfabeto, inserção de sílabas, treinar os números, leitura, reconto das histórias. E a gente pode ter um momento de recreação com eles também. A gente pode fazer jogos com eles. A gente ainda não desenvolveu os jogos educativos, que a gente teve sugestão da psicopedagoga na oficina, mas a gente vai desenvolver. Mas você também pode tirar um momento para brincar com a criança, assim, para fazer alguma outra atividade com elas, uma atividade de desenho. Atividade de pintura a gente tem evitado, porque tá fazendo muita bagunça. Então, só se for muito sob supervisão
ou uma atividade específica de pintura que tivesse sido desenvolvida para aquele dia. As crianças maiores também elas vão fazer atividade de acordo com a série e com a capacidade. As crianças maiores, apesar de às vezes elas estarem tipo, na terceira, na quarta série, elas passaram de série na escola sem saber bastante coisa. Então, às vezes, ela tá na quarta série, na terceira série, até na segunda e não consegue fazer um exercício daquela série. Então, além de olhar a série, a gente tem que dar uma olhadinha na capacidade delas. E para isso, a gente pode olhar as provinhas deles, que são as provinhas de nivelamento, que a Ju também falou no outro vídeo. Essas provinhas, a gente tem elas lá no Glória, lá na biblioteca, numa outra pastinha, que é uma pasta preta sanfonada, que ela tem por ordem de alfabética e tem as informações de cada criança. Eu vou aproveitar e vou falar da pasta. Essa pasta tem as informações de cada criança, tem a lista onde vocês vão ter que fazer o acompanhamento do comportamental e das atividades que vocês fizeram, estão dentro da pasta sanfonada, e as provinhas também. Então, você pode olhar dessas crianças maiores, das menores todas, enfim, essas provinhas e ver quais são as dificuldades delas. Essas provinhas, a gente também tem elas digitalizadas, então vocês podem solicitar pra gente o acesso dessas provinhas. Se você quiser ver antes, se você foi e teve com uma criança e quer ver como é que ela tava, vai voltar no outro fim de semana, enfim. Você pode procurar a gente e pedir essas provinhas que a gente também tem elas digitalizadas. E a gente pode passar pra vocês verem realmente o nível que a criança tá. Os adolescentes, são os que exigem mais tato. Porque eles têm mais relutância em aceitar as atividades que a gente propõe para eles. Então, eu aconselho, assim, que alguém que tenha mais paciência, que tenha costume de lidar com os irmãos, adolescentes, sei lá, para poder lidar com os adolescentes. A gente faz as mesmas atividades com eles, só que eles são mais relutantes e tudo, nesse sentido. Quem ficar com os adolescentes, a gente pega eles, todo mundo sabe que a comunidade é carente, eles são crianças, adolescentes carentes. Aproveitar para tentar adquirir confiança com eles, para conversar, para aconselhar, porque mais do que só uma escola, do que um reforço que a gente é para eles, do que uma biblioteca, do que um lugar de conhecimento, eles também enxergam a gente como exemplos para eles. E tudo mais, então é muito importante a gente tentar ter essa aproximação com eles, poder aconselhar, poder saber da vida deles e tudo mais. A gente precisa respeitar eles muito, a gente precisa dar esse apoio social, dar bastante carinho para eles, que eles precisam muito. Eles enxergam eles enxergam a nossa biblioteca, eles enxergam o nosso espaço como um refúgio para eles, sabe? Ali é um lugar onde eles têm atenção, onde eles têm uma pessoa para cada dois deles ali para dar atenção para eles uma tarde toda. E é isso, eu peço bastante compreensão, bastante paciência de vocês. Desculpa se o vídeo ficou longo, a gente tá tentando aproximar vocês da realidade que a gente tem lá, mas é só indo mesmo, mas a gente tem esforço para vocês não ficarem perdidos. Bom, tem as atividades nas pastas, que são as atividades xerocadas, vou frisar de novo a história das atividades. E a gente tem as atividades nos livros que vocês podem pegar, e as atividades que vocês podem, se vocês souberem, vou escrever o alfabeto aqui pontilhado para ele completar. Ótimo, pode escrever lá no caderno de atividade deles. Eles mesmos sabem onde ficam os cadernos lá, que tem eles sabem quais são os cadernos de leitura e quais de atividades. Então vocês podem chegar lá e vai ter uma pessoa que você viu para orientar vocês, mostrar onde vai estar, vocês vão pegar os cadernos e tudo. E é isso, no mais é isso. Eles são muito maravilhosos, gente. Eu espero que a experiência de vocês lá seja muito bacana, assim como é a minha e de várias outras pessoas. Eu sou completamente apaixonada por esse projeto, pelas crianças. A gente se esforça muito para dar certo, de coração mesmo. E é muito bom ver tanto voluntário externo interessado, é muito bom ver tanta gente interessada. Não é uma coisa fácil e não é uma coisa que a gente leva na brincadeira. A gente se esforça muito para levar tudo na seriedade e tentar fazer o melhor para eles. É uma responsabilidade muito grande, isso que a gente está fazendo lá para eles. É uma oportunidade de mudança para eles, sim.
É uma oportunidade de ter exemplos bons, diferente do que eles têm na rua, do que muitas vezes eles têm até em casa, que não são exemplos bons. E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a mim, podem procurar a Juliana, podem procurar a Isabela, podem procurar qualquer pessoa do Civil também, que esteja no projeto, e vocês vão me conhecer, porque eu tô lá sempre, quem não me conhece ainda vai me conhecer. E aí, gente, paciência, a gente tá colocando o trabalho nos eixos e com paciência, com carinho, amor e boa vontade de todo mundo vai dar tudo certo. Muito obrigada a vocês e espero vocês lá nos próximos fins de semana. Um beijão pra todo mundo.